सिद्धांत सरस्वती विजयते गौरी गोष्ठीपति वंदे गुरुपदद्वन्द्वं भक्तबिंदसमन्वितं श्रीचैतन्यप्रभुं वन्दे नित्यानन्दसहोदितं श्रीनन्दनन्दनं वन्दे राधिका चरणोदयं गोपीजनसमायुक्तं बिन्दावनं मनोहरं वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यश्च पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयतिगिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं। बिन्दा वै तुलसीदेव वै पिया वै केशवस्य च कृष्णभक्तिपदे देवी सत्त्ववत्त्वयि नमो नमः। नारायण नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयो मुदीरये। संकीर्तने कृष्ण कथोपदेशे गौरीयपत्रस्य प्रकाशने च सदानुरक्त गुरुभक्तियुक्तो भक्तिप्रमोदाक्ष जगोद्वरुन् ध्येयं सदा परिभवग्नमविष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरिञ्चनु तं शरण्यं एतात्यहं पुनतपाल्भवाद्दिपूतं वन्दे महापुरुषते चरुणासभिन्नं यत्पादपल्लवनखचन्दमणिच्छटाय विस्फुरिजित किमभिगबोधु स्वदर्शि पूर्णानुरागरससागरसारमूर्ति साराधिकामयि कदा कृपां करोसि। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तबिंद श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तबिंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। आजानुलंबित भुजौ कनकाबदातो संकीर्तनैकपितरौ कमलायताक्षौ विश्वाम्बरौ द्विजवरौ जुगधर्मपालौ वन्दे जगत्प्रियकरौ करुणावतारो। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमामि गंगे तव पादपङ्कजं सुरासुरैर्वन्दितो दिव्यरूपं भुक्तिं च मुक्तिं च ददासि नित्यं भावानुरूपेण सदा नरानं। गंगातरङ्गरमणीयजटाकलापं गौरी निरन्तरविभूषी त्ववामभागं नारायणो प्रियमनङ्गमदापहारं वाराणसीपुरपति भजवीशनाथं। वागीशजुष्वदने लक्ष्मीर्यस्य च भक्षसि यस्यास्ति हृदय संवित् त्वं सिंहमहं भजे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम
Ram Ram Hare Hare. Mahavishnu Jagat Karta Mayaya Jasyati Adaha Tasyavatar Eva Ayam Advaita Acharya Isvara. Mahavishnu Jagat Karta Mayaya Jasyati Adaha Tasyavatar Eva Ayam Advaita Acharya Isvara. Gauriya Goshtipati Gaudiya Goshtipati Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Goswami Thakur Prabhupada Paramahansa Jagadguru disse que para salvar uma alma condicionada da armadilha, da prisão de Maya, e para ajudar a Jivatma a alcançar o Aprakta Jagat, fazer o seu serviço transcendental, quão difícil é essa tarefa? Quão difícil! Gaudiya Goshtipati Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Goswami Thakur Prabhupada Paramahansa Jagadguru disse que salvar uma Jivatma da armadilha de Maya, da prisão de Maya, e ajudar essa Jivatma a chegar no mundo transcendental, alcançar o seu Nitya Seva. Quão difícil é essa tarefa! Vocês são como crianças, vocês não conseguem entender quão difícil é essa tarefa. É algo muito difícil, muito árduo, porque, primeiro de tudo, as divas são como bebês inocentes, brincando no oceano de Maya. Elas não querem ser libertadas. Elas nunca pensam sobre o seu futuro absoluto. Elas nunca pensam. Elas estão absorvidas em Maya. Se você tentar ajudar uma Jivatma, ela pode te chutar. Ah, seu tolo. Ela pode te chutar. Assim como um doente mental num hospício, aqueles pacientes são muito loucos. Nem todos eles têm a mesma doença. Eles têm alguma doença mental, mas tem categorias. Tem um tipo de loucura, desenvolveu por conta de um comportamento errado do marido. Outro desenvolveu uma loucura porque o seu filho partiu deste mundo. Dessa maneira, tem todos os diferentes tipos de problemas. Foi feita uma pesquisa. Se você fizer uma pesquisa, você pode ver que, se não mais, pelo menos 80% das pessoas, entre os homens e as mulheres, elas são pacientes mentais. Elas não são normais. Pelo menos 80% tem algum problema mental. Se você pesquisar, você pode ver. Tem algum motivo, né, pelo qual ele ou ela desenvolveu algum problema mental. E agora desenvolve esse samskara, essas impressões, e a pessoa anda como um louco. E por fim, essa pessoa perde o equilíbrio, perde a sua racionalidade, o seu poder de raciocínio e fica louco. Não há nada que se possa fazer. Muito difícil. Prabhupada costumava dizer que na minha vida eu não considero que eu tenha nenhum inimigo. Eu não considero que eu tenha nenhum inimigo. Talvez eles queiram me matar. Talvez eles me considerem inimigo deles. Prabhupada disse: aqueles que me consideram o seu inimigo desnecessariamente, Bhagavan me abençoe para que eu nunca desenvolva nenhum tipo de inimizade, hostilidade para com eles. Bhagavan me abençoe
para que eu nunca deseje nenhum mal na vida dessas pessoas. Bhagavan me abençoe. Eu apenas desejo orar aos seus pés de lótus, Bhagavan, pelo bem absoluto deles. Então, diferentes tipos de pacientes devem receber tratamentos diferentes. Não é o mesmo tratamento. Essa é a técnica dos acharyas. Nós vimos na vida de Guru Padma e ouvimos no que era visível na história de vida de Prabhupada, é a natureza dos acharyas. Aqueles que vêm até os acharyas, aqueles que vêm até um guru, eles pensam que Gurudeva eu sou o mais amado por Gurudeva. As pessoas consideram isso. Ele tem um tremendo amor por mim. Todas as Jivatmas. Se uma pessoa vem, ela fala, Gurudeva me ama muito. Essa é a natureza. E isso não é falso. Se você pensar que é uma encenação, então você estará cometendo uma ofensa. Isso não é um drama. É a natureza dos Vaishnavas. Eles amam todas as Jivatmas. Claro, talvez pode haver alguma especial, assim como Krishna. Ele fala, eu tenho uma visão equânime sobre todas as Jivatmas, mas também tem algumas almas especiais, ou seja, aqueles que me amam, aqueles que me servem continuamente, naturalmente, eu sou compelido a ir na direção deles. Mas eu tenho uma visão equânime sobre todos. Prabhupada muitas vezes costumava dizer que é o dever absoluto de todos os acharyas, os verdadeiros acharyas. É o dever deles estabelecer o Siddhanta Vichar e parar com todos os absurdos que possam estar acontecendo na sociedade Vaishnava, todas as condutas erradas, os siddhantas errados. Este é o maior dever de um acharya, é dar total proteção para Siddhanta Vani. É o único dever de um acharya, é dar completa proteção para Siddhanta Vani, para a proteção da Sampradaya. Prabhupada chorando e falando que se eu tiver incontáveis doenças na minha vida, tudo bem. Se eu tiver incontáveis defeitos, tudo bem. Se eu tiver incontáveis desejos luxuriosos, tudo bem. Mas se eu não puder fazer bhajana, tudo bem. Mas Bhagavan, que dentro do meu coração, eu nunca quero dar indulgência, dar permissão para aqueles demônios ou aqueles siddhantas errados que são contrários a Rupa, Raghunatha, Swarupa Gosai. Rupa, Raghunatha, Swarupa Gosai. O Siddhanta deles, de Sanatana, de todo o nosso Guru Varga. O meu coração nunca me permite, por favor, Bhagavan, pelo menos me dê essa bênção, que o meu coração nunca dê indulgência para que eu vá contra nosso Rupa, Raghunatha, todo Guru Varga. Então, este sentimento não deve se desenvolver dentro do meu coração. Esse tipo de pensamento não deve entrar no meu coração. É melhor que eu não faça bhajana, talvez. E algum dia, em alguma vida, em alguma vida, eu possa ser contado na lista, no time de Rupa Raghunatha. Algum dia.
Então hoje eu estou doente, tudo bem. Doença está tudo bem, mas eu não quero ser hipócrita. Então Bhagavan me abençoe para que a duplicidade, a hipocrisia nunca se desenvolva no meu coração, para que como um acharya, como um pregador, eu nunca ache necessário dar indulgência a essas pessoas comuns que falam, pregue contra Rupa Raghunatha. Eu não quero desenvolver essa situação. Incontáveis vidas, infinitas vidas. É melhor permanecer na condição material. Mas ser um devoto falso, um acharya falso, eu não posso ir contra o nosso Guru Varga. Então, essa bênção eu peço para Bhagavan, que essa concepção nunca se desenvolva no meu coração. Que essa inspiração negativa nunca venha para dentro do meu coração, seja que me faça ir contra o Guru Varga, Bhaktivinoda Thakur, Prabhupada, como um pregador internacional. É melhor eu ficar no inferno, porque um dia eu posso receber uma oportunidade de ouro. Como e quando o Guru Vaishnava ficam satisfeitos com alguém, por que eles ficam satisfeitos com alguém, não há resposta. Você não vai encontrar uma resposta, você não encontra o motivo. Por que Nityananda ficou muito satisfeito e quis salvar Jagai Madai? Você não vai conseguir compreender. São tópicos secretos. Então, que tipo de comentário você pode fazer? Nityananda Prabhu, ele tem o direito único como um acharya. E sob a posição dele como um acharya, nós podemos dar o nosso melhor para tentar coletar alguma força devocional. E se lembre que se Advaita Gosai, ele é o maior acharya, o maior, que não é diferente de Nityananda. Ele escreveu um stotra. E ali, Advaita Gosai se identificou como alguém não diferente daquele Avaduta. Na verdade, Advaita Gosai também é um Avaduta. Advaita Gosai, Sadashiv, o maior acharya do mundo, o maior acharya deste universo infinito. Advaita Gosai é o maior acharya. É Sadashiva, que não é diferente de Nityananda. Ou seja, não diferente de Mahavishnu. Então não é diferente de Mahavishnu. Não há diferença. Quem é Mahavishnu é Advaita Gosai. A acharana, a conduta dele, é a maior de todas, a mais perfeita, mostrada por qualquer acharya. Mesmo na vida de Nityananda, às vezes alguém pode expressar alguma dúvida, mas Advaita Gosai, a posição dele como um acharya é tão elevada. Nityananda também é um acharya, mas é um avaduta. Então, Advaita Gosai é o maior acharya. E onde que ele nasceu, quem era o pai dele, quem era a mãe dele, o que ele fez anteriormente, isso também tem alguma importância, mas se eu seguir Bhaktisiddhanta Sarasvati Goswami Thakur Prabhupada,
existe, né, o aspecto ontológico e o histórico. E Vaishnava, eles estão ocupados com Siddhanta Vicharas. Eles sempre querem te mostrar o Vani Swarupa. Então, embora Advaita Gosai seja Mahavishnu, ele também tem a sua Vani Swarupa. Se Bhagavan Sri Krishna tem também a sua Vani Swarupa, ou seja, o seu nome, então qual era o Siddhanta dele? Qual era o humor de serviço amoroso, incomparável dele? É algo muito raro. Então foi um arranjo de Bhagavan que, pelo poder de Advaita Gosai, pelo bhajana de Advaita Gosai, Gauranga Mahaprabhu foi compelido a vir para este mundo. Foi um arranjo feito anteriormente. Então, Advaita Gosai, pela oração dele, pelo grito do leão Advaita Gosai, Gauranga foi compelido a vir. Gauranga Mahaprabhu falou, depois de nascer na Navadipa Lila, ele falou, olha, pelo grito de Nara, que é Advaita, eu fui compelido a vir para este mundo. Nara. Nara significa água. Narayan. Essa palavra, Nar significa água e Ayan significa que está dormindo. Então, aquele que está descansando na cama de Anantadeva, no oceano, do oceano causal, Narayan. Ele não é diferente de Mahavishnu. Então, já foi provado que Advaita Gosai é Sadashiva. E também quero tocar um ponto, depois é mais prático, é melhor a gente falar o Siddhanta Vichara. Em Loud, Silet, Srihata, o rei daquela província, no palácio dele, ele tinha, um dia aconteceu uma instalação de uma deidade, de Devi Bhavani. Todos vieram, prestaram reverências e iam embora. E o pai de Advaita Gosai era um Raja Pandita, sacerdote do reino. O nome dele era Kamalaksha, o pai dele. O pai dele era um Raja Pandita, um sacerdote do reino. Então, naturalmente, o filho ia até lá e desenvolveu amizade com o filho do rei. Naturalmente, eram pequenos meninos, brincavam juntos. E um dia, teve essa Devi Puja, essa adoração a Devi, e o pequeno Kamalaksha, ele entrou, mas não prestou reverências para Devi. Então, naturalmente, o rei ficou muito bravo. E você não prestou reverências? Então, o pai de Advaita Gosai falou, vai lá e preste reverências. E Advaita Gosai falou, ela não pode receber minhas reverências. O quê? Vai lá, preste reverências, o rei falou. E assim que Advaita Gosai prestou reverências à deidade, rachou. E veio uma voz aérea e falou, enquanto eu estava na deidade, até então eu estava na deidade, agora eu vou embora, não posso ficar aqui. Então o rei ficou surpreso. De toda forma, Advaita Gosai, ele criou uma peregrinação. A mãe dele queria peregrinar por diferentes locais e Advaita Gosai criou um lago com todos os tirthas, todos os locais sagrados, e ainda existe.
Então, todos esses incidentes podem provar que ele não é uma personalidade comum. Por fim, ele veio para Shantipur, que era um arranjo divino. Ele estudou, mas estudou assim como um louco, estudou todos os Vedas, os Vedantas, muito rapidamente. Shankaracharya, um acharya de Fulia, onde o nosso Haridas Thakur costumava fazer bhajana. Ou seja, quando ele foi espancado em 22 mercados, Haridas Thakur foi lançado no Ganges e ele veio flutuando até Fulia. E aquele local, ele começou a fazer bhajana numa caverna, Haridas Thakur. E ali tinha um grande Pandita que chamava Shankaracharya. E dele foi como mágica, um pequeno garoto. Ele ouvia e falava, ouvia e repetia Veda, Vedanta, Upanishad, estudou tudo. Como é possível? Tão rapidamente aprendeu tudo. Depois disso, Nishinha Vadali, que era um grande espiritualista, ele tinha duas filhas. Uma se chamava Shri e a outra se chamava Sita Devi. Então, teve uma indicação que essas filhas não eram meninas comuns. E essa indicação, essa voz falava, olha, você deve dar elas em casamento para Sadashiva, Adwaita. Então, ordenado por essa instrução, ele deu elas em casamento. Então, Sita Devi, ela é Yoga Maya. E Shri Devi também tem uma natureza divina. Elas não são comuns. Assim como o nosso Gauranga, a nossa Lakshmi Priya Devi é Shri Shakti. E nossa Vishnu Priya Devi é Bhu Shakti. Não são pessoas comuns. E aqueles idiotas da universidade, eles fazem pesquisa e fazem um comentário de que Mahaprabhu estava com um caso amoroso com alguma garota e casou 2 vezes. Eles querem criticá-lo. Nós queremos bater neles. Bater nesse acadêmico com meu chinelo. Se eu ver eles, eu posso bater nele com a minha sandália. E sobre Nityananda, eles falam a mesma coisa. Então elas são a Shakti eterna, que vem na forma, nessas formas, né? Janavatakurani Vasudha. Então, se eu puder traduzir enquanto eu estiver vivo, eu posso tentar, mas estou sempre muito ocupado. Se você me der tempo, eu posso fazer, mas não temos tempo. A tradução do livro de Vishnupriya, você dançaria, muito legal. Histórias exclusivas. Primeiro eu peguei todo o Siddhanta Vichara de Prabhupada, tudo ali, mas quem é que pode traduzir? Uma alma dedicada é algo muito raro. Uma alma dedicada é algo muito raro. Em nome de dedicação, algum homem pode vir, uma Jivatma pode vir, mas tem algum humor de desfrute. Além de uma alma dedicada, ninguém pode fazer um serviço perfeito. Eu estava tão ocupado, eu era um mendigo. Mesmo assim, eu paguei uma grande quantidade de dinheiro para um homem, suposto irmão espiritual, para traduzir 4 livros, mas estava tudo errado. Ele sabe inglês.
Ele estava fazendo Vana e Seva comigo, então eu pensei, eu posso pagar algo, ele precisa de dinheiro e ele pode fazer. Mas por fim eu vi que estava tudo errado a tradução, então é mais perigoso ainda. O nosso Purushottama queria me alertar sobre isso. Ele era jovem. Ele falou, Maharaj, é melhor se você fizer, porque senão você tem que dar o dobro de energia. Mesmo assim, o que fazer? Não tenho tempo, é um grande problema. Então perdi o dinheiro, a tradução não ficou boa, e aí você tem que revisar tudo. Não tenho tempo, se eu for para Vrindavan eu tenho que voltar em 10 dias, mas eu preciso ficar lá, mas não tenho tempo. O que fazer? Dessa maneira, Advaita Gosai começou sua vida de grihasta, mas uma vida de grihasta como Sadashiva. Está escrito, Karvikarnapur escreveu, que ele é Sadashiva e Sita Devi é Jogamaya. Eu gostaria de falar muitos pontos, mas em cada ano, eu sou dirigido por uma força interna que me conduz, me fala, olha, fale sobre este ponto. Então, o principal ponto que eu quero tocar hoje é que, para apresentar esse Bhagavata Tattva diante de nós, então, para nos convencer que Ele é Bhagavan, que Ele é a meta última, que nós devemos alcançá-lo, Ele expressou uma dúvida. Então veja só, você é Advaita Gosai. Foi pelo seu grito que Bhagavan foi compelido a vir para este mundo, e agora você está duvidando se Ele é o seu Senhor Supremo. Se Ele é o meu Senhor Supremo, então eu quero ver um sintoma. Então isso foi um tipo de um drama. Por quê? Se Bhagavan falar as coisas diretamente, as pessoas não acreditam. É por isso que no Gita, Sri Krishna falou para Arjuna, Arjuna, declare abertamente que aqueles que estão me adorando, eles nunca podem ser enganados. Então Arjuna poderia perguntar, por que você mesmo não promete, não faz essa promessa? Então Krishna diria, é porque às vezes a minha promessa pode ser quebrada pelo meu tremendo amor. Então, nós podemos ver que Guru e Vaishnava são dirigidos por uma força interna. Por que eles agem dessa maneira? Aparentemente não tem uma razão. Tem uma força desconhecida que os opera, Então, Advaita Gosai é Sadashiva, e foi pela oração dele que Bhagavan foi compelido a vir para este mundo. Advaita Gosai tomou essa resolução ao ver a situação dolorosa dessa sociedade. Ninguém queria adorar Bhagavan Vishnu. Todos estavam ocupados com cachorros e gatos. Sim, no Chaitanya Bhagavata, Vrindavan Das Thakur falou, as pessoas estavam ocupadas arranjando casamento de gatos, 2 gatos casando. Eu mesmo, quando eu era pequeno, tinha 5, 4 anos de idade, minha mãe falou, te convidaram para ir lá. Eles estavam casando 2 cachorros. Você está rindo? Eu estou falando a verdade. Casamento de 2 cachorros. O dono arranjou e fez uma distribuição de comida, Eu tinha 4 anos, eu fui lá, não entendia nada que estava acontecendo. Essa é a condição. A nossa sociedade é tão louca que as pessoas não entendem o que fazer, o que não fazer, até hoje.
Que falar sobre as pessoas materialistas? Até os grandes acharyas estão escondendo dinheiro. Eles não estão utilizando para um propósito positivo. Dessa maneira, Vrindavan Das Thakur Mahasaya escreveu que eles arranjavam o casamento de gatos, um gato ou uma gata, gastavam dinheiro com isso. Mas Advaita Gosai foi essa única personalidade que estava falando sobre todos os Vedas, Vedanta, Bhagavatam, Bhagavad Gita, mas ninguém vinha até ele. Na verdade, pouquíssimas pessoas. Se as pessoas tiverem interesse em alcançar Bhagavan, se as pessoas realmente tiverem interesse, tiverem amor por Prabhupada, por que elas estão me rejeitando? Qual seria a razão? Eles não têm nenhum motivo para me rejeitar. Eu não estou correndo atrás de dinheiro, de Kamini, Kanchana. Todos eles sabem muito bem disso. Mesmo assim estão me rejeitando. Por quê? Porque eles não precisam de Bhagavan. Eu posso dizer solenemente, eles não precisam de Bhagavan. Esses acharyas não precisam de Bhagavan. Digo solenemente com o Chaitanya Bhagavata. Eles não querem Bhagavan. Eles querem algo de Bhagavan. Eles querem utilizar Bhagavan para servi-los. Bhagavan é o servo deles. Eu declaro isso abertamente. Se eles quiserem falar algo, responder, eles podem falar. Eles querem fazer Bhagavan servi-los, Guru Vaishnava servi-los. Eles não querem servir. E devido a essa má pregação, todo mundo está indo na direção errada. Nós devemos seguir o idealismo de Advaita Acharya. Toda a vida dele foi dedicada a Gauranga Seva. Então, Advaita Gosai estava pensando, como eu posso atrair como um imã, como eu posso atrair Bhagavan? E ele viu um shloka no Gautamiya Tantra. E lá está escrito que se você pegar uma Tulasi Manjari, as flores de Tulasi, e dar junto com a água do Ganges, Bhagavan fica muito satisfeito. E ao ver isso, todo dia ele se sentava nas margens do Ganges com o Shalagram, na margem do Ganges. Todos os anos eu vou para Shantipur, mas hoje, dia após dia, nós estamos muito ocupados, não temos tempo. E talvez eles tenham pensamentos mundanos, ou seja, querem obter um benefício material de mim. Todos querem algum benefício material. Então tem um canal, você já viu? No templo que eu vou lá para adorar, com flores e tudo. Então, quando Mahaprabhu foi para lá, depois eu posso falar sobre isso. Então lá tem um local onde Mahaprabhu e Nityananda Prabhu foram e aí Advaita Gosai quis manifestar uma lila na qual ele não tinha nenhum interesse por Bhakti, ele só tinha interesse em Yoga, em Jnana. De propósito ele manifestou essa lila. Então Bhagavan ficou bravo com ele e ia lá para bater nele. Então ele começou a explicar o Jnana. Então o primeiro ponto é que Advaita Gosai se sentou na margem do Ganges por horas, oferecendo Tulasi Manjari, água do Ganges, e água, oferecendo isso, né? Todos os dias, e gritando. E Bhagavan foi compelido a vir a este mundo.
Vikriyate swatmanam bhaktavatsala. This kind of sloka is there. Então tem este sloka lá. So, this way Advaita Gosai Dessa maneira, bring Bhagavan Advaita from Gosai eternal trouxe God Bhagavan do mundo and eterno appeared there in the house of Jagannath e ele Mishra. apareceu na casa de Jagannatha Mishra. After that, Depois disso, Thakurani Sati Thakurani Advaita e Gosai, Advaita Gosai, both of them were informed ambos foram they informados are coming e eles vieram with all ornaments, com ornamentos, all saints, everything. com perfumes e It flores. is written in Chaitanya. Está escrito no Chaitanya Bhagavata. Tulusidal matrena jarosya jalukena va vikriniti swatmanam bhaktibha bhaktavatsala. This sloka. Gautamiya Tantra. Este verso do Gautamiya Tantra. Então Advaita Gosai veio e tem uma bela canção no Chaitanya Bhagavata, bela canção. Lá está escrito como no Falguni Purnima, a lua cheia, Gauranga nasceu. E mesmo assim, depois disso, Advaita Gosai de propósito começou a expressar uma dúvida. Falou, ele é o meu Senhor Supremo? Se ele é o meu Senhor Supremo, eu quero ver isso. Então, de propósito, ele manifestou essa lila. De propósito, Advaita Gosai é Bhagavan, ele é o Senhor Supremo. E ele quis confirmar, de propósito. Se houver algo negativo, isso é uma técnica do Vedanta. O Vedanta é o maior dos livros. É algo tão grandioso. O Vedanta é tão maravilhoso. Embora no Bhagavatam a gente possa obter todo o Vedanta, o Bhagavatam está escrito, né? Ele é a essência do Vedanta. Mesmo assim, o Vedanta tem uma identidade exclusiva. Por quê? Cada vez, Vedavyasa é muito esperto. Ele tem uma ideia de que as almas condicionadas, naturalmente, elas estão... As almas condicionadas, naturalmente, têm muitas dúvidas, suspeitas, sempre. Sempre podem duvidar de qualquer coisa. Almas condicionadas são assim. É por isso que, de propósito, o Vedanta Sutra foi escrito de tal maneira que, para estabelecer um ponto 100% perfeitamente, primeiro de tudo, Vedavyasa escrevia um significado geral. Depois explicava a razão, ou seja, por que eu tenho que aceitar. Então, ele apontava um ponto negativo e depois ele respondia. Então, dava o significado geral, depois ele dava uma antítese, né? Depois dava uma conclusão, depois o Siddhanta. Então é muito maravilhoso. Então, se você tem alguma ideia contrária no seu coração, isso pode ser explicado. Assim como no Bhagavad Gita, Bhaktivinoda Thakur escreveu, você acha que Arjuna é um tolo? Você acha que Arjuna é um tolo? Bhaktivinoda Thakur pergunta para nós, você acha isso? Ele é Yuktatma. Ele é um associado eterno do Senhor. Como que ele pode manifestar essa ignorância? Então a questão é, se ele não manifestar essa posição negativa, não posso fazer, então o positivo não poderia surgir. Então alguém tem que perguntar, e aí eu vou ser compelido a responder. Mas se você não perguntar, como é que eu posso responder? Dessa maneira,
O Bhagavatam é praticamente igual ao Vedanta, porque se você vê todo o Srimad Bhagavatam, ele é cheio de perguntas e respostas. Vê lá no Srimad Bhagavatam, é sempre perguntas e respostas, perguntas e respostas. Do mesmo jeito. Então, alguém tem que expressar dúvidas na frente de um grande pandita, de um sadhu, então ele vai dar a resposta. E a gente pode ter os shastras na forma escrita. Se não acontecer isso, não vamos ter a chance. Porque as almas condicionadas são cheias de dúvidas e suspeitas. Então, Advaita Goswami, ele quis clarificar, né? Ele é o meu Senhor Supremo, eu quero ver, eu quero confirmar. Então, quando Gauranga Mahaprabhu estava manifestando a sua lila, o dia, a noite inteira, manifestando a sua forma eterna, então alguém informou a Advaita Gacharya. O irmão de Shivasa foi até lá para chamar a Advaita. E a Advaita Goswami começou a dançar. Falou, olha, não fale que Nara Advaita Goswami. Ele falou para o Shiram Pandita, olha, não conte que eu vim, eu vou ficar aqui escondido. E se ele for o meu Prabhu, ele poderá me chamar, aí sim eu vou, preste atenção. Então Advaita Goswami se escondeu, Sita Devi e Advaita se esconderam. E Gauranga falou, Nara veio, chame ele. E aí ele veio. E novamente ele expressou dúvida. Ele é o meu Senhor? Então eu quero ver a sua Vishvarupa, a sua forma universal. Eu quero ver a sua forma infinita. Isso é um tipo... Isso é apenas um tipo de truque. Então Mahaprabhu mostrou a sua forma infinita, assim como Arjuna viu. Então Arjuna no início falou, olha, eu quero ver a sua forma universal, Vishvarupa. Você quer ver? Então tudo bem. Então quando Krishna começou a mostrar as infinitas estrelas e planetas, as pessoas morrendo, o grande tempo, Mahakal, então Arjuna ficou louco. Arjuna falou, não, pare com isso, não quero ver mais. Ficou suplicando. Falando, aquela forma anterior que você era o meu amigo, eu quero ver aquela forma. Essa forma assustadora eu não quero ver mais. Ou seja, ele é o Senhor Supremo de infinitas lilas, mas aparece como uma forma. Então, Bhagavan Krishna falando com ele, como você acha que você pode matar alguém? E Arjuna, olha, eu não quero matar meu tio. E Krishna mostrou, olha, eu já matei eles. Todos estavam lá nos dentes dele. Eles estavam morrendo, entrando na boca dele. E Arjuna ficou surpreso. Krishna pergunta, quem é você para matá-los? Sou eu quem faz tudo. Você está ocupando um papel instrumental. A mesma coisa que Roy Ramananda falou. Você é um instrumento que eu estou tocando. Você é um importante instrumento. E também sobre Shankar Bhagavan, às vezes Shankar Bhagavan, Senhor Shiva, ele vai contra Krishna. Shankar abençoou Vanasura. Isso é um tipo de contraste, sabe? Contraste. Se você costumava pintar, né? Então, aqueles que têm alguma ideia sobre pintura,
quando você coloca uma imagem, deve ter contraste entre as cores. Very prominent. Quando tem contraste, aquela imagem se torna muito proeminente. To glorify Gauranga, Dessa maneira, para glorificar Gauranga, Krishna, para glorificar Krishna, all one kind of contrast. eles estabelecem esse tipo de contraste. Se não houver o negativo, o positivo Inside your heart não pode entrar no seu coração permanently. permanentemente. These all are the leelas of Advaita Gosai. So many. Então, Advaita Gosai tem By muitas the lilas, invitation of Advaita Gosai e came, foi pelo convite de Advaita Gosai Advaita Gosai wanted to send Bhagavan to his own place. que o Senhor veio, e depois Advaita Gosai quis enviar He o Senhor Supremo de volta para sua morada. Ele escreveu 2 ou 3 linhas, escreveu uma espécie de 2 versos que você nem entenderia. É um enigma que ele escreveu, né? Ou seja, naquela época não era papel ainda, era numa folha de palma. E ele entregou para alguém e falou: olha, entrega esse papel para o Prabhu. E todos leram e ninguém entendeu. Falaram: Prabhu, o que está escrito? Porque Advaita Gosai enviou. Todos leram. Prabhu, essa carta é para você. Advaita, o nosso Acharya, mandou. E ninguém entendeu o que estava escrito. Todos perguntaram: olha, você deve saber o significado interno. Nós não conseguimos entender. E o Prabhu falou, Mahaprabhu, né? Olha, Advaita Ishvara, eu não consigo entender. Tem algum significado, mas eu acho que Advaita Gosai quer convidar a sua deidade e agora quer jogar a deidade dele no Ganges, depois de adorá-la. Eu acho que esse é o significado. Eu não entendo, porque ele é um acharya, o coração dele é muito secreto. Mas Mahaprabhu entendeu que pelo convite do Acharya, Advaita Acharya, eu vim dando uma escrita muito peculiar. Não adianta eu falar bengali com vocês, que vocês não entendem de nenhuma maneira. Ele dizia algo assim: fale para esse homem louco que o arroz não está mais sendo vendido no mercado. Esse é o significado interno do que estava escrito, né? Ou seja, eu te convidei, eu quis trazer uma inundação de Prema Bhakti, mas agora, nesse mercado, ninguém quer comprar mais, então você pode ir embora. Daí em diante, Gauranga Mahaprabhu ficou muito duro. Anteriormente, Mahaprabhu estava agindo de forma normal. Mahaprabhu costumava brincar. Era a natureza de Mahaprabhu. Sempre estava brincando com ele, com ela. Sempre. Mas agora, depois de ler essa carta, Mahaprabhu ficou muito duro. E dali em diante, os últimos 12 anos, Mahaprabhu ficou dentro desse castelo solitário do Gambhira, saboreando Manjari Bhav. Então, do início ao fim, por um período de tempo infinito, nós estamos endividados com Advaita Gosai. É algo muito secreto. Ele estava vivendo como um grihasta, mas a maneira que ele servia Bhagavan, ninguém consegue servir. Ninguém pode replicar um humor tão maravilhoso de serviço. E também quero tocar um ponto, e ontem também, quero falar sobre os pontos sobre a criação, falar um pouco, para que vocês possam entender a posição de Sadashiva, porque Shiva Tattva é confuso. Embora eu possa falar melhor sobre isso no Shivaratri, mas ainda assim eu quero falar algo, e depois falamos em detalhes. Mas primeiro de tudo, eu quero falar sobre todos esses humores amorosos, esse humor de serviço entre Gauranga e Advaita Gosai.
qual tipo de humor amoroso existia entre Nityananda e Adwaita Goswami. Quão maravilhoso! Externamente eles estavam brigando um com o outro. Externamente eles estavam brigando, discutindo. Mas internamente eles têm um amor tremendo. Advaita Goswami arranging prasadam. Adwaita Goswami arranjou a prashadam para Nityananda e Gauranga. Gauranga estava vestido como um sannyas. Mahaprabhu já tinha tomado sannyas nessa época. Mas enquanto ele servia, Gauranga e Nityananda estavam tomando prashadam. E depois, quando acabou a prashadam, Nityananda falou: você me deu esse tanto de arroz, mas eu preciso de mais arroz. Você só me deu isso, o meu apetite ainda tem fome. Então Adwaita Goswami falou: mas de onde veio esse tolo, esse avaduta ignorante? Ninguém sabe de onde ele nasceu. Ele veio contaminar a minha casa? Ele ficou brincando com ele assim: ei, saia daqui. Eu sou pobre, eu já te dei esse arroz, você quer comer mais? Vá lá fora. Então Adwaita Goswami pegou um arroz e jogou. Quer dizer, Nityananda jogou o arroz no Adwaita Goswami. E aí Adwaita Goswami saiu correndo. E aí Nityananda falou: hoje Adwaita Goswami está jogando o seu uchista no meu corpo para me tornar sujo igual ele. Eu não vou comer nada. E aí Adwaita Goswami começou a dançar. Adwaita Goswami compreendeu que ele é Balaram. Qual é a fonte original de Adwaita Goswami? É Balaram. Originalmente, Mula Sankarshana. Mas tem uma diferença básica, e eu posso falar tudo isso em detalhes sobre a criação. Eu acho que é melhor falar sobre isso no Shivaratri, que está chegando, mas hoje quero tocar este ponto, que Adwaita Goswami não é diferente de Mahavishnu, mesmo assim. Nós lemos no Bhagavad Gita que Mahavishnu, ele observa Prakriti, a natureza material, e então Prakriti se agita. Eu posso falar isso em detalhes, vocês vão poder compreender. E você pode ver também no Lago Bhagavatamrita, né? Estou falando ali sobre o Sadashiva Tattva, porque se eu não falar em detalhes, vocês não vão entender. Então eu vou ter que voltar e falar de novo sobre isso. Porque as pessoas pensam que é algo muito complicado, né? Esse tópico. De toda forma, no Gita, Bhagavan Sri Krishna diz: sob o meu controle, Prakriti, a energia material, cria infinitos mundos materiais. E assim que Mahavishnu olha para Prakriti, então todo esse poder vai para o útero de Prakriti, assim como uma força, né? E assim como um zigoto, a formação de um corpo. Então, primeiro de tudo, Mahavishnu olha, e aí Prakriti se agita. Então, a criação começa a acontecer, que é um tópico muito secreto. Mas no Bhagavatam está escrito que Shiva e a Shakti não são diferentes um do outro. Sattva, Raja e Tama gunas
Prakriti Devi is, Devi. Prakriti Devi é Devi, é a deusa. E todas as infinitas divas, elas estão dançando de acordo com esses gestos de Maya, porque nós estamos no mundo de Maya. E Kunti Devi falou isso. Como marionetes, que na nossa infância a gente viu. Tinham duas marionetes, um brigando com o outro. A gente era um menino pequeno, como é que eles estão brigando? Mas eu não sabia que atrás tinha um mágico, um marionetista, com um cabelo bem fino, ou seja, um cabelo fino, uma cordinha, né? E os bonecos brigando. Eu não entendia como era. Dessa maneira, Kunti Devi falou, como um boneco, como uma marionete. Se você não for guiado por Guru Vaishnavas puros, você será guiado por Maya Devi. Tem duas opções. Uma é, ou você vai ser controlado, ou seja, sua vida deve ser controlada por Guru Vaishnavas puros ou por Maya Devi. O que você preferir, você pode escolher. O que é que você prefere? Dessa maneira, incontáveis divas estão dançando de acordo com a inspiração de Maya. E Maya, indiretamente, é uma inspiração de Bhagavan também, porque nada está fora do Advaya Gyana Tattva, dessa verdade única. Tudo é controlado por Maya, indiretamente é controlado por Bhagavan também, porque Maya está sob o controle de Bhagavan. Mas quando a gente canta o Gayatri, essa palavra Prachodayat, então tente se lembrar que nesse momento você está orando para Bhagavan, para ser controlado pelo Garbhodeva. Você não quer ser controlado por Maya Devi. É por isso que você está cantando Gayatri. Ou por quê? Qual é a razão? Qual é a razão pela qual você veio de uma distância tão longa? Dessa maneira, quando Mahavishnu olha para Prakriti, então essas três gunas que estavam em equilíbrio, Sattva Guna, Raja Guna, Tamaguna, elas estavam em equilíbrio. Elas estavam paradas, então não havia criação. Não havia nenhuma criação, somente Bhagavan. Assim como o Chatusloka do Bhagavatam, Bhagavan diz para Brahma que nada, ele fala, né? Nada existia antes da criação, somente eu. E durante a criação eu estou em toda parte, e quando acaba a criação, quando tudo é dissolvido, então eu sou tudo que sobra. Bhagavan diz. Então não há nada além do Advaya Gyana Tattva, essa verdade única. Qualquer diversidade que você veja, homem, mulher, tudo, toda diversidade, tudo isso é uma expressão da criação dele. Mas o Tattva é um só, que vem em diferentes formas. Advaya Gyana Tattva, essa verdade única. Se você não conseguir compreender, você pode ir para o inferno. Se você não conseguir perceber esse Tattva Gyana, você certamente vai para o inferno, porque Maya vai te agarrar e vai te levar para o inferno. Dessa maneira, a nossa pergunta é: de onde os ingredientes vieram? Essa é a nossa principal pergunta. Ou seja, para fazer este prédio, você precisa de pedra,
Você precisa areia, cimento, tijolo. Mas de onde veio? Porque se você disse que não havia nada, só havia Bhagavan, então de onde vieram os ingredientes? Então agora a questão é, nós estamos buscando os ingredientes fora para fazer um prédio. Mas a nossa concepção mundana e finita é diferente, porque e a gente não consegue entender porque o nosso poder de pensamento não consegue ir tão longe. O nosso pensamento não consegue atravessar o limite de Maya, por isso a gente não consegue entender. Preste atenção. Para acontecer a criação, Bhagavan não precisa de nenhum ingrediente de fora. Para acontecer a criação, Bhagavan não precisa sair para buscar os ingredientes. Sabe, por que, quem, como. Se você quiser a resposta para todas essas perguntas, a resposta é Bhagavan. Quem, como, porquê, quando, onde. Mas os opositores vão falar, não pode ser isso, porque nós pensamos assim. No Vedanta, eles vão falar, não pode ser assim. Como poderia ser assim? Sempre tem esse lado oposto, essa antítese. Então, para resolver essa antítese, tem uma tese, uma antítese, aí uma discussão entre elas e uma conclusão final. Dessa maneira. Então, todos os como, porquê, de onde, por quem, onde, quando, em tudo pode ser respondido tudo vem de Bhagavan. Mas você diz que só Bhagavan existe, mas Bhagavan é como uma aranha. Quando ela faz uma teia, a teia sai da saliva dela, ela faz essa teia, e quando ela termina o trabalho, ela engole toda essa teia, certo? Você já viu uma aranha? Faz uma bela teia. Mas de onde saiu a teia? Ela pegou de você? Ela chamou algum alfaiate? Alguma coisa? É automático. Dessa maneira, a aranha, né, da saliva dela, ela faz essa teia. Mesmo um ser humano não consegue fazer uma teia tão bonita, tão certinha, né? E depois que ela cumpre o seu propósito, ela engole tudo de novo. E é igual, é o mesmo caso. Tudo vem dele e volta para ele. Ainda assim, a gente precisaria de um tempo infinito para explicar todas as lilas de Advaita Gosai, porque Advaita Gosai é infinito, como Anantadeva. Então, nós queremos pegar uns pontos principais, pelo menos para vocês poderem ver algo. Então, de Advaita Gosai, todos os ingredientes vêm. Nimitta Karan e Upadaya Karan. Eu já falei antes, mas eu quero falar novamente. No dia do Shivaratri, posso falar em detalhes, que quando Bhagavan olhou esse raio do olhar, assim como um raio de luz, quando Bhagavan olha para Prakriti, é um raio de luz vem de Bhagavan, e esse raio de luz, 12 raios de luz, infinitas divas são colocadas no útero da mãe de Prakriti, 12. Ou seja, Dwadash Jyotirlinga. Você já ouviu falar? Não, né? Em toda Bharatavarsha,
O nosso Rago Prabhu de Vrindavan, ele já foi nesses 2 pontos, 12 pontos, e ofereceu água no meu nome. As pessoas podem matar o meu Baba. Então ele foi em todos os locais, em toda parte. Até mesmo se o Pujari não desse água, ele falava o meu nome e oferecia água em meu nome. Até mesmo nos Himalaias, são locais importantes. Ele tem amizade ali. Então ele deu água ali pedindo proteção para mim. Então, Dwadash Jyotirlinga, ele visitou praticamente todos. Seja no sul da Índia, no meio da Índia, no norte da Índia. Tem 12 Dwadash Jyotirlinga. No oeste, na Bengala tem um, Baidyanath. Então tem essas 12 lingas em toda Bharatavarsha. Isso significa que nessa forma desse raio de luz, ele veio, as divas vieram. Então aquelas divas que estavam esperando dentro de Vishnu, ou seja, devido ao poder inconcebível de Vishnu, elas estavam dentro de Vishnu, mas sem tocar Vishnu. E vieram para sofrer o fruto do seu karma. Ou seja, na kalpa anterior, essas divas estavam lá esperando. Porque a criação foi dissolvida, essas divas entram em Vishnu. E aí quando ele olha, Prakriti se agita. Então, primeiro de tudo, Prakriti e Pradam. Primeiro de tudo vem esse Pradam. Então veja, Shiva Tattva é complicado, mas é fácil também. Vou falar melhor no Shivaratri. Então está escrito que Shiva Tattva e Shakti, Shiva e Shakti, estão combinados numa forma latente. Se lembre que a alma condicionada não pode imitar Advaita Gosai. A alma condicionada não pode imitar Shankar Bhagavan. Shankar Bhagavan, o meu pai, ele precisa fazer passatempos com a mãe para fazer a criação, mas eu não posso imitar o meu pai e minha mãe. Se eu fizer isso, eu posso morrer. Eles têm uma posição exclusiva. Embora externamente Shiva Tattva seja muito complicado, manifestando uma lila muito estranha, porque cheio de tamaguna ao redor. Recentemente a gente publicou algumas citações, assim como distribuição de doce. Pela misericórdia de Bhagavan, a gente publicou aí mais de 100 citações que vieram de realizações. Eu estava fazendo Parikrama em Giriraj, aí eu volto e aparecem essas citações. Automaticamente eu vou escrevendo, pela misericórdia de Bhagavan. Então, externamente, Advaita Gosai parece estar numa posição como um grihasta, manifestando uma lila como um chefe de família. E as pessoas comuns não podem entender. Mas se lembre que quem que nosso Gauranga respeitava como seu próprio guru. Então veja, o próprio Bhagavan respeitava ele como seu guru. Pegava a poeira dos pés de lótus dele e colocava na sua cabeça. Então o que mais podemos dizer? Gauranga, o Senhor Supremo, Swayam Rupa Bhagavan, ele costumava tocar os pés de lótus de Advaita Gosai e colocar na sua cabeça como seu próprio guru. E Advaita Gosai sofria, falando, olha, ele é o meu Senhor, ele está tocando o meu pé. Então, Advaita Gosai, à força, pegava
a poeira dos pés de lótus de Gauranga, mas Gauranga era muito forte. E a Adwaita não conseguia pegar a poeira. A Adwaita queria pegar a força, a poeira dos pés de Gauranga, mas Gauranga pegava na mão dele e eles brigavam. Ninguém conseguia pegar a poeira dos pés do outro. Então, Gauranga é sempre mais forte. E a Adwaita estava numa lila como um idoso, dessa maneira. Então, a Adwaita Gosai, propositalmente, estava manifestando essa doce lila de Goura. E é por isso que ele decidiu: olha, eu tenho que expressar essa lila, do contrário, o Prabhu não poderá me abençoar. Então, eu tenho que apresentar essa lila negativa. Então, ele começou a explicar o Jnana Tattva. Ele parou de falar sobre Bhakti e começou a falar: o Jnana é muito melhor do que Bhakti. Então, Gauranga está sempre presente no coração de todos como a super-alma. E o Prabhu, Mahaprabhu, ficou bravo com ele, né? E aí, Nityananda e Gauranga foram até lá. Eles pularam na água, nadaram e foram até lá. Depois disso, o que aconteceu? A Adwaita Gosai estava explicando o Shastra Jnana. Aí Gauranga veio, pegou o cabelo de Adwaita e puxou ele da varanda e começou a bater nele. E Sita Devi começou a chorar. Meu marido é idoso, ele pode morrer. Não bata tanto nele, ele é idoso, ele pode morrer. Então, depois de bater, Gauranga estava muito bravo, sentou na varanda, sentou numa pedra e olhando para baixo. Estava muito bravo. E a Adwaita começou a dançar. Hoje é um grande dia. Hoje você foi derrotado. Eu queria receber a sua misericórdia. Eu queria receber a sua graça. Você queria sempre tocar meu pé. Então hoje é o dia da minha boa fortuna. Assim como o caso de Shivananda Sena, Nityananda quis abençoar Shivananda, mas diretamente ele não poderia fazer. As pessoas iam querer copiar, iam falar: ele tem uma parcialidade com Shivananda. Então Nityananda quis fazer a lila de tal maneira que as pessoas não pudessem compreender. Então Shivananda demorou para vir e Nityananda estava com fome. E ficou bravo, né? Para onde que foi o Shiva? O dia está acabando. E ele amaldiçoou, falou: todos os filhos de Shivananda vão morrer. Vou amaldiçoá-lo. E a esposa de Shivananda começou a chorar. O Gosai nos amaldiçoou, nossos filhos vão morrer. E aí Shivananda voltou, que ele foi pedir algumas esmolas. E quando ele voltou, a esposa começou a chorar. Você está chorando? Porque o Avaduta, o Gosai, amaldiçoou e todos os nossos filhos vão morrer. Ele falou: sua tola, por que você está chorando? Se por Nityananda meus filhos morrerem, isso é bom. Por que você está chorando como uma louca? Então, depois de ver Shivananda, Nityananda veio correndo e falou: ei, Shiva, seu tolo, você demorou tanto para vir, eu estou com fome. E aí Nityananda deu um chute no peito de Shivananda. Ninguém entendeu. Se Nityananda desse a kripa diretamente, vem até mim, eu vou te abençoar. Então as pessoas iam achar que ele estava sendo parcial para com Shivananda, mas não estava abençoando todos os outros. Então, na forma de uma punição, ele deu um chute no peito de Shivananda e Shivananda entendeu. Agora o Gosai está me aceitando. A kripa exclusiva dele. Nityananda Prabhu quis fazer de Shivananda o único agente. Nityananda Prabhu quis fazer de Shivananda o único agente. Soleja. O único agente
is only. Cada This way Advaita Gosai empresa, né, tem um agente, um representante, is algo assim. so nice avatar, Então, dessa that maneira, if you go on speaking endless, Advaita Gosai é um avatar tão maravilhoso que se eu for falando é infinito. Tem lilas tão grandiosas no Gambhira, em vários locais, tantas lilas incontáveis. so every year we can Então, discuss on different a cada ano nós podemos falar de diferentes pontos. Advaita Gosai is Então, Advaita Gosai, ele é o guru Gauranga. de Gauranga. Mahavishnu Jagatkarta Mayaya Jasijati Adaha Tasavatar Eva Ayam Advaita Acharya Isparaha. Another point I like to touch that I can E outro discuss ponto on que eu posso Shivaratri tocar, Jayati, que eu posso falar talvez no Shivaratri, eu faço esse plano, mas o que Bhagavan vai me permitir falar eu não sei. It is written in Brahma Que Samhita. está escrito no Brahma Samhita. Khiram yatha dudi vikara visesa yogat sanjayate nahi tataha pitagastyo hetu jasambhutam api samapait karyat govindamadi purusham tamaham bhajami. This I can explain on Eu posso Sivaratri. explicar isso no Titi do Shivaratri, There is transformation como há essa possible, transformação at the same time is e ao mesmo tempo untouched, is untouched by mind. ele não é tocado por That is the Maya. excellency with Siddhartha. Essa é a excelência de Shiva Tattva, Externally mixing que with externamente ele está misturado com Maya. Mesmo assim, ele não é tocado. mind. Very secret. Algo muito That I can secreto discuss anyway. que eu posso falar de toda forma. We beg for Hoje Kripa pedimos from Advaita a misericórdia de Advaita Gosai, Gosai, Sita Devi, de Sita all the Devi, parshads de of- todos os of associados Advaita de Gosai. Advaita Gosai. Externally, he manifested Externamente the ele lila manifestou a of taking lila Diksha from de receber Diksha, de Madhavendra Puripada. Tudo a gente pode falar quando tivermos tempo. Então me perdoem. Vancha kalpadvasya kripa sindhu bhavaccha patitanang pavane bhavishnabhyo namo.